Olá, clientes e investidores da XP Investimentos, uma boa tarde a todos. Vamos começar mais um acompanhamento da nossa carteira Top Picks. E como de praxe, fala um pouco sobre como é que foi a semana passada. Foi uma semana bem movimentada, uma semana de ganhos nos principais mercados no exterior. Nos Estados Unidos a gente teve uma semana bastante altista, assim como na Europa também, as bolsas subindo na casa de 2%. E o grande destaque da semana passada, os dados, todas as atenções ficaram concentradas na decisão do Fed em relação à taxa de juros. O Fed optou por manter a taxa de juros na faixa de 0 a 0,25% e foi o grande estopim aí para as altas no mercado acionário internacional, né? Naturalmente, quanto menor é a taxa de juros nos Estados Unidos e ao redor do mundo, né, mais interessante ficam investimentos em renda variável e com isso as bolsas lá fora obtiveram bastante ganhos, né? Aqui no Brasil a gente acabou operando na contramão dos mercados, inclusive a gente vem ao longo do ano na contramão do mercado norte-americano, que já acumula mais de 10% de valorização. A gente está aqui acumulando algo em torno de 5% de desvalorização em 2011. Não foi diferente, a bolsa caiu 1,5%, então a diferença Brasil, mercados internacionais, acabou aumentando, esse descolamento acabou ficando ainda maior. Bem, falando sobre a performance dos nossos papéis, como a gente pode observar aqui no gráfico, a nossa Top Picks ela ficou ligeiramente em linha com o Ibovespa, um pouquinho abaixo, né? O grande destaque da semana, sem dúvida nenhuma, foram as ações da CCR, segunda semana consecutiva sendo destaque na carteira, 2,5% aproximadamente de valorização. Cosan, CSAN3 aí com uma leve valorização e Itaúsa, Bradespar e Multiplan com uma quedas um pouco mais significativas, inclusive abaixo do Ibovespa, né? Então, foi isso no nosso portfólio da semana passada, 1,6 de desvalorização frente a 1,3 do índice. Vale destacar que a semana que antecedeu esse relatório havia sido uma semana bastante positiva para o Ibovespa e principalmente para a nossa carteira, tá? Bem, falando um pouco sobre o que vai ser, na verdade, essa semana, uma semana muito concentrada na sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai ter o relatório de emprego nos Estados Unidos, esse relatório aí que de fato mostra como é que anda a economia norte-americana, se de fato houve um aumento do desemprego ou se esse desemprego vem sendo reduzido como vem acontecendo ao longo de 2011. Então, a sexta-feira é o dia mais importante para a semana, digamos assim, né? Os Estados Unidos, pelo menos, é o dado mais importante. No Brasil, a gente também tem na sexta-feira um dia importante, porque vai ser justamente na sexta que vai ser divulgado o IPCA do mês de abril, um dos principais indicadores de inflação. Então, é ele que pode aí dar o norte de que ponto vai ser o aumento da taxa Selic ao longo de 2011. Falando um pouco de Brasil, além de sexta-feira IPCA, na quarta-feira a gente tem um indicador bastante importante para a economia brasileira, que é a produção industrial. Então a gente espera uma desaceleração da economia. A gente está vendo aí o câmbio muito baixo, um aumento muito forte das importações. Então também é um indicador relevante para a economia, entender como é que anda a atividade industrial do país. Então quarta e sexta-feira são os dias importantes em Brasil e sexta-feira o grande dia da semana, que tem lá nos Estados Unidos o relatório de emprego. Europa e China acabam ficando mais no campo secundário, realmente Brasil e Estados Unidos aí mais no foco da semana, tá? Bem, falando sobre a nossa carteira, a gente realizou duas alterações na semana. A gente está retirando as ações da Bradespar e as ações da CCR, tentar explicar um pouco de cada uma. Primeiro, a CCR acumulou em 2 semanas mais de 6% de valorização, quase 7% na verdade, mas em 2 semanas que não foram muito boas para o índice no geral. Então a gente achou prudente, vendo pouco espaço para ter ganhos de curto prazo na CCR, a gente achou prudente realizar os ganhos que a gente vinha tendo com as ações da empresa de concessões rodoviárias. E Bradespar vem se falando bastante em ingerência política, né, após a saída do Agnelli, uma ingerência maior do governo na Bradespar, um possível aumento de capital, inclusive, bem relevante, da ordem de 20 a 30 bilhões de reais. E todos esses receios de curto prazo frente às ações da Bradespar nos levam a retirar as ações da carteira, pelo menos por essa semana, né? Para o lugar de ambas as empresas, a gente adicionou as ações da CSN, né? É importante não confundir, os códigos são parecidos, CSNA3 com CSAN3, né? Aqui é Cosan e aqui é Siderúrgica Nacional. Bem, a Siderúrgica Nacional vai divulgar seu resultado essa semana. A gente está com um viés bastante positivo para esse resultado, principalmente por conta do ganho de market share em cima da Uzi Minas. Então a gente vê aí com muitos bons olhos o resultado que a CCN vai divulgar essa semana. A gente acha interessante estar fazendo um investimento, pelo menos de curto prazo, uma vez que o cenário de aço ainda está muito incerto ao redor do mundo, e principalmente o Brasil, né, sofrendo muito com as importações. Então a gente acha que no curto prazo a gente pode ter alguns ganhos bem relevantes da CCN, não necessariamente uma posição de maior longo prazo, né? E Brasil Telecom, após
tem um mês de abril com uma enorme valorização, devolveu tudo nas últimas 2 semanas. A gente entendeu que um ponto de entrada muito interessante para a Brasil Telecom. Vale destacar que a Brasil Telecom é uma posição da nossa carteira de dividendos e também é uma posição da nossa carteira XP. Então, após aí o ativo sofrer boa desvalorização nas últimas 2 semanas, a gente entende que seja um excelente ponto de entrada, um ponto barato de entrada nas ações da Brasil Telecom, que é uma controlada Telemar. Enfim, a gente já vem falando sobre a Brasil Telecom há muito tempo. A gente está comentando bastante sobre essas duas, sobre as 5 empresas, na verdade, no nosso relatório. Então, quem tiver dúvida, é só acessar esse relatório. Tá ok? Bem, então acho que é isso. Esse é o nosso portfólio Top Picks para a semana. Qualquer dúvida, é só contatar o seu assessor de investimentos. Tá bom? Tenham todos uma boa tarde e bons negócios.